A partir de agora, está sendo gravado. Tava com saudade de apresentar vocês. A Jane, Paula, a Ata e a Tati fazem parte desse projeto. Bom dia, Érica. Ó, a Érica colocou aqui. Eu sou de São Paulo e estou estagiando no curso de psicanálise. Vai adorar andar com a gente, Érica. Nós já passamos por esse processo, sobrevivemos. E é maravilhoso, nos apaixonamos. Eu falo que quando você faz o curso de psicanálise, é o mesmo processo da Bíblia. Você lê e ela te lê. É como um espelho. E a psicanálise foi esse processo, não só na minha vida, como das minhas colegas profissionais que estão aqui, a Jane, a Ata e a Tati, que também passaram por esse processo com a psicanálise, dentre outras formações que elas têm. E eu quero pedir que rapidamente a Tati, a Ata e a Jane se apresentem, falem da onde está falando e como que funciona o nosso grupo para as meninas que estão chegando agora. Fica à vontade, quem quiser ser a primeira, pode ser você, Jane. Amiga, seu microfone está fechado, precisa abrir. Enquanto a Jane está procurando ali para abrir o microfone dela, eu quero salientar que nossos encontros são semanais. Toda quinta-feira, às 9 da manhã, a gente tem um encontro aqui. A leitura fica fixa até concluir o livro, depois nós trocamos o livro. Pode falar, Jane, fica à vontade. Sumeu meu microfone, mas ele voltou aqui. Bom dia a todas, sejam muito bem-vindas. A gente já caminha há um tempo, né? Algumas, três aqui somos da turma 8, só a APA, que é mais veterana, né? E é mais, estamos aí juntas na mesma, no mesmo sentido de crescermos juntas, de compartilhar aqui o nosso crescimento, conhecimento. Então, a gente já se formou, já se formada, a gente já está atendendo, cada uma dentro das suas especialidades, né? Eu tenho mais afinidade aí na área de transtornos, na área de atendo adolescente, atendo casais, na área de relacionamento e desenvolvimento humano. É mais esse meu foco, abordando também a área, né, de sexologia no todo, né? Fizemos aí o combo lá e estamos juntos. Também estamos aí na formação de mentoras, né? Concluí na formação de mentoria e terapeuta cristã, partindo aí para um mestrado, um doutorado futuramente, né? Então é assim, é esse caminhar que juntas nós fomos galgando, uma encorajando a outra, né? Dificuldades no atendimento, dificuldades no estágio, é uma acompanhando a outra, uma pegando a mão na outra, e assim, foi esse elo que nós criamos as quatro e falou, a partir daí nós tivemos a vontade de estender, né? Se juntas nós conseguimos caminhar e conseguir passar por todas essas fases de uma maneira mais leve, para você também pode ser, né? De repente você está formada, mas está com alguma dificuldade na clínica. Eu estou aqui, é um espaço onde a gente decidimos criar para que possamos aí auxiliar também as colegas que já estão aí num caminho que nós percorremos. Então, essa é a minha fala. Se você precisar de alguma coisa, se simpatizou comigo, manda uma mensagem no privado, Jane, tira uma dúvida, nós estamos aí. É assim, é uma caminhando na mão da outra e auxiliando no que for possível. Meninas, o link tá aqui no chat e a Ata vai se apresentar, a Tati, e a gente já vai iniciar. Hoje nós vamos iniciar a leitura do livro para as que entraram agora. O livro fica aqui disponível, no nosso grupo tem também, quem quiser acessar, e hoje nós vamos iniciar como que faz essa leitura. Pode se apresentar, Ata. Olá, bom dia. Como todos já sabem aqui, estou apresentando, meu nome é Ata, sou aqui de Bauru, da região de São Paulo também. Estou aqui há apenas 2 anos, morando nesse lugar. E Deus me conectou, a Dani, a Jane, a Tati, e junto nós estamos aqui desenvolvendo esse trabalho. Quero desde já desejar a vocês que estão aqui chegando hoje pela primeira vez, sejam bem-vindas, que vocês possam confiar nesse trabalho, confiar nesse espaço, porque ele sim é um espaço seguro. Aqui nós não estamos, né, para comparar uma com as outras, mas nós estamos aqui para avançar, para trabalharmos juntas, né? Como a Dani sempre diz, juntas nós somos bem mais fortes.
tenho como minha primeira formação pedagogia, fiz psicopedagogia, e depois eu entrei nessa área da psicanálise, e junto com a psicanálise aí já adquiri alguns cursos, também sou analista de temperamento, com as 12 camadas da personalidade, e amo a criança interior, a cura da criança interior, trabalho muito nessa área, porque eu vejo que todo o trabalho começa lá na infância, e se a infância, né, não for visitada, ela vai percorrer todos os nossos caminhos durante toda a nossa vida. E nós precisamos, sim, olhar para essa criança interior e acolher, colocar ela no colo, dar a ela tudo aquilo que lhe faltou, né? Não sei se vocês todas aqui sabem, mas todos nós somos pautados por 5 necessidades emocionais lá da infância. Quando há uma negligência, há uma falta nessa necessidade, nós vamos desenvolvendo no longo do tempo algumas armaduras, algumas máscaras, né, para nos defender do dia a dia. E isso é que nos paralisa no decorrer da nossa vida. Então, estou aqui, como a Jane colocou à disposição, aquelas que se quiserem depois chamar no particular para saber alguma coisa a mais. Tenho também especialidade em transtorno de personalidade. Atualmente estou me aprofundando ainda mais na questão do narcisismo. Tá? Estou com um curso aí terminando e um curso maravilhoso que nos faz enxergar para esse transtorno com um novo olhar, com uma nova perspectiva, sabe? Porque, como se diz, né? O trauma, ele não tem uma cura definitiva, mas tem como a gente aprender a lidar com esse trauma, assim como também tem como a gente aprender a lidar com transtornos. Então, nós estamos aqui à disposição. Vai lá, Tati, entra aí, já falei demais. Bom dia, mulheres maravilhosas. Muito prazer, eu sou a Tati, sou aqui de São Paulo, né, região da capital. E a minha primeira formação foi como enfermeira, né? Fiz uma transição de carreira, fazia os atendimentos, né? Na clínica e trabalhava como enfermeira. Daí, quando foi no final do ano, eu tive que fazer uma escolha, né? Então, eu estou ainda na fase de transição de carreira, né? Agora atendendo só como terapeuta, como psicanalista. Eu sou especialista na saúde emocional da mulher, né? Sou mentora da autoestima, sou também mentora das emoções. E estou aqui caminhando com as meninas já tem alguns anos, tive o privilégio de me conectar com elas e foi me conectando com mulheres como elas que eu me desenvolvi, cresci. E o nosso olhar aqui é que nós não somos melhores, né? Nós estamos aqui para segurar na sua mão e te mostrar o caminho que nós já percorremos. Então, aqui é um ambiente acolhedor, sem julgamento. A nossa intencionalidade aqui é fazer que este caminho para você seja mais leve possível, ou seja, aonde que você tiver os cascalhos, você consiga passar esses cascalhos para que você não desista. Porque nós sabemos que a nossa profissão, ela acaba sendo uma profissão que, se você não se conecta com as pessoas certas, você vai acabar ficando no meio do caminho. Então, quando você se conecta com as pessoas certas, você tem crescimento. E o nosso objetivo aqui é trazer esse crescimento, né? Tanto o espiritual, o emocional, e para a gente crescermos juntas. Porque quando você também traz uma partilha dentro daquilo que você entendeu nessa leitura, na leitura que a gente vai começar a ler, você está acrescentando na minha vida, na vida da Dani, na vida da Jane. Então, aqui é um lugar seguro para que você consiga ficar à vontade. Sabe o sofá da sua casa? É esse lugar aqui. Então, sejam todas bem-vindas. Obrigada, meninas. Aproveitar também e fazer minha apresentação. Sou Daniele Barbosa, sou neuropsicanalista, trabalho com trauma informed. Nós acolhemos as pessoas que estão passando por dores, principalmente causado pelos traumas da infância. Normalmente são traumas ocultos, e quando você faz de forma leve, acolhedora, você não retraumatiza. Então nós defendemos a bandeira de não retraumatização, de não forçar a pessoa a revisitar os traumas. Nesse livro você vai ouvir muito sobre a psicanálise, nós temos a nossa base como a psicanálise. Então,
Nós somos apaixonados por olhar essa criança interior ferida, por acolher. Você vai ver muito dessa linguagem aqui, porque é a nossa base, e nós estamos crescendo juntas, porque juntas nós somos mais fortes. Nós conseguimos nos desenvolver acolhendo umas às outras. Nós conseguimos estar aqui e não parar no meio do caminho, porque um dia Deus abriu as portas, eu segurei a mão da Ata, eu segurei a mão da Jane, da Tati, e juntas nós chegamos aqui. Então, se você quer crescer, não se isole. Nós que estudamos a neurociência e também estudamos a neurobiologia do trauma, nós entendemos que quando você se isola, você se torna uma vítima fácil. Quando você fica se isolando das pessoas, tentando resolver tudo sozinha, é mais difícil, é mais doloroso. E a própria palavra de Deus diz que um cordão de 3 dobras é mais difícil de se quebrar. Então, que nós possamos nos fortalecer e crescermos juntas. Vamos entrar no nosso livro. Como as meninas bem colocou, precisou de ajuda, nós estamos aqui. Eu trabalho com mentoria individual. Você que está na parte dos estágios, está com mais dificuldade, pode me chamar. Você que já atende e tem dificuldade com pacientes em desenvolvimento de trauma, pode me chamar também. Nós não vamos só na teoria, eu sou muito mais da prática. Amo a teoria, mas amo a teoria na prática. Então, trabalhamos não só com a psicanálise, mas com a neurociência, a psicologia positiva, com mindfulness, com escritoterapêutica. Então, você vai aprender aqui durante esses dias, a gente vai passar exercícios. Vai ter um PDF lá no grupo, balizando a nossa leitura. Então, vai ser totalmente diferente do que você já experimentou. E como as meninas trouxeram, é uma família. Cada uma com o seu jeitinho, uma vai completando a outra e o vínculo cura. Enquanto você estiver em grupo, enquanto você estiver acolhendo umas às outras, vocês vão crescer. E como a Jane colocou aqui, bom dia a todas, sejam todas bem-vindas. O nosso livro é Psiquiatria e Jesus. E o autor, ele é psiquiatra e ele é cristão. Então, ele traz essa visão global que nós, dos Escolhidas, temos essa visão também. Então, se vocês ficarem com dúvida, quiser fazer uma pergunta, pode colocar aqui no chat que nós vamos responder. Se quiser entrar no nosso grupo, eu coloquei aqui no chat também, mas depois a gente recoloca de novo se você chegou depois. E vamos começar o nosso livro. Esse livro, o autor, ele nos convida para ser um livro que nos atravessa, que nos afeta. E não só um livro teórico que você lê, mas um livro que você põe em prática. É muito do que nós acreditamos. Não adianta você só estudar e não colocar em prática. Então, a intenção aqui é que você viva o que ele está ensinando. Então, vamos lá. O autor, ele coloca assim, que você vai ser um coautor junto com ele nessa obra e que é para você separar um caderninho, um espaço na sua agenda de estudo para que você faça os exercícios, anote os insights, porque tem hora que a gente está ouvindo alguém falar, que a gente está lendo aquilo, vem uma ideia, vem um insight, e aí passa, depois eu vejo e fica por isso mesmo. Então anote, e ele diz assim, para alguns pode parecer que propõe um exercício entediante ou mesmo sem sentido. O que é isso? É falta de consciência. Nós que trabalhamos o trauma sabemos que o primeiro caminho de cura é a consciência. Então, muitas das vezes, por a pessoa não ter consciência, ela fala, mas para que eu vou lembrar do meu passado? Para que eu vou escrever sobre o que aconteceu? Porque, além de ser uma resistência, um mecanismo de defesa, nós sabemos que a falta de consciência minimiza aquilo que é precioso. Contudo, vários estudos científicos demonstram que grafar, quer dizer, riscar, escrever, pode ser extremamente terapêutico. Ao registrar, traduzimos experiências ou reflexões em forma de linguagem escrita. Nós trabalhamos aqui com a escritoterapêutica. Ajuda os nossos clientes a elaborar trauma de forma a não retraumatizar. E ele escrever o que muitas das vezes não é falado, como no trauma a gente vê que o princípio do trauma é aquela dor que é inomeável, que você não consegue dar nome, escrever vai aliviando os sintomas. Então, ao registrar, traduzimos experiências e reflexões de forma que a linguagem escrita se torne mais compreensível e palpáveis. Além disso, escrever coloca dores, traumas e reflexões, angústias e emoções no papel. Se você está ansiosa, se seu cliente chega até você sobrecarregado, ansioso, fala para ele, colocar tudo no papel, sem
Oi, Juliana, bom dia. Sem critérios, só para aliviar a mente. Isso é um exercício de descarga e emocional e de descompreensão mental. Então, vale a pena você dar essa dica para o seu cliente. E o psiquiatra, ele traz, o Ismael fala para nós que é muito importante colocar isso em papel. Então, elas são externadas, colocadas para fora. Quando não liberamos nossas emoções, elas ficam armazenadas na nossa mente e pode conduzir a uma piora, olha isso, piora da saúde física e emocional. Tudo aquilo que reprimimos nos adoece. Anotar é uma forma de colocar a alma na folha. Olha que frase bonita. Anotar é uma forma de colocar a nossa alma na folha. A forma mais praticada para manifestar as nossas emoções é a psicoterapia, mas a produção textual também pode ser uma ferramenta impressionante para a melhora da saúde. Quando escrevemos, aprimoramos a capacidade de refletir com maior precisão. Deixa eu ver aqui nos comentários. Um bom e abençoado dia para vocês. Só a Elizabeth está falando, só vou poder ouvir porque ela está no trabalho. Amém, Elizabeth, seja bem-vinda. Então aqui o autor, ele reforça a importância da gente escrever. Quantos de nós estamos perdendo essa prática, né? Com internet, tablet, WhatsApp. Nós estamos muito... O nome do livro? Psiquiatria e Jesus. Nós estamos muitas das vezes agitadas. E a gente perdeu essa... Pegar caneta, escrever, desenhar. Isso é tão importante para a elaboração mental e emocional. Quando você escreve, você aciona os 2 hemisférios do seu cérebro. E isso te ajuda. Ó, a Tati colocou aqui, ó, Psiquiatria e Jesus. Sim, tá lá no grupo, Débora. Isso nos ajuda a crescer. Então, vamos lá. Assim é possível ver situações de diferente prisma e perceber determinadas traumas, conceitos e formas de pensar e como que eles exercem influência na nossa maneira de viver. Nem todos optarão por colocar no papel as atividades propostas nesse livro, e não há problema nessa escolha. Olha que legal, ele também tem uma visão trauma-informed. Entretanto, reafirmo que você terá resultados mais afetivos se aproveitar cada espaço e anotar as suas reflexões. O fato de poder revisitar, e eu quero abrir um parênteses aqui. Eu gostaria de te convidar a anotar tudo que a gente está falando aqui. Muitas das coisas não está no livro, são insights. Muitos exercícios que a gente passa aqui é o que a gente aplica na nossa clínica, nos nossos grupos terapêuticos. Então, aproveita e anota. Nessa jornada conjunta de 30 dias, são 30 capítulos que ele propõe. Em alguns deles, você somente lerá e refletirá. Em outros, será convidado a registrar poucas informações. Já em outro, há espaço para mais composições. A intenção deste livro não é ser um roteiro rígido, logo, se você precisar de mais tempo, além dos 30 dias, amplie o prazo. Cada capítulo compreende uma etapa diferente e pode demandar uma maior e menor necessidade de dedicação. Olha que interessante que o autor colocou. Qual página? Nós estamos na página 8, da página 255 do livro inteiro. Então, é a página 8. Aqui ele está falando o seguinte, e é uma dica para você. Quando você for ler o livro, pesquise sobre o autor. A ótica que ele tinha, a cosmovisão dele, aonde que ele morava ou mora, qual o conceito que ele está, porque ele vai trazer a cosmovisão. E aqui ele traz essa informação. Eu já ouvi pessoas falando, eu não consigo, porque eu tenho o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu não consigo parar, eu não consigo refletir. E o Ismael tá aqui para quebrar isso. Por quê? Porque ele tem TDAH. E ele é um psiquiatra e ele escreveu o livro. Então, se alguém fez, é possível você fazer também. Tira esse estigma de você. Outro ponto. E ele colocou assim, nesse quadro psiquiátrico, a mente tenta devagar e ser tomada por um turbilhão de ideias e pensamentos. Registrar o que se passa pela minha mente, olha isso, é uma dica de uma pessoa que tem TDAH. É muito lindo você ler livros, eu gosto, teorias, mas é muito transformador ouvir de quem experimentou. Então ele, com esse transtorno do TDAH, com dificuldade de concentração, ele disse que a escrita ajuda ele a voltar a ser uma âncora de memória para ele. Então, ele fala que registrar
o que passa pela mente dele, ajudou ele a organizar em blocos e ele se pergunta: o que eu estou lendo? Como isso? Olha isso aqui, gente. Isso aqui já é um insight para você que está atendendo pessoas com TDAH. Você vai passar um exercício para ela. Como? Ela vai fazer um bloco. O que eu estou lendo? Como isso afeta a minha vida? O que poderei fazer daqui para frente? Tomei gosto pela leitura e sempre faço anotações em leituras simples e até mesmo nos meus devocionais. Você está percebendo que a nossa leitura não é uma leitura corrida, é uma leitura intencional. Aqui o nosso objetivo é treinar sua mente para que quando você pegue o livro, você transforme o livro em conteúdo terapêutico, transforme o livro em grupo, em palestra, porque os conteúdos eles precisam ter uma funcionalidade na sua vida. Não é para ler, para enfeitar, para falar, nossa, eu sou intelectual demais. Não é isso. É para você aplicar na sua vida e na sua clínica. E, Dete, eu vou abrir espaço para fazer pergunta. Se você puder colocar aqui no chat, mas assim que eu Não, terminar, é que eu vou precisar atender agora. Depois você me manda a gravação? mando. Você tá lá no grupo? Eu vou colocar lá no grupo. Tá bom, beleza. Ficam com Deus. Você tá no grupo, Ildete? Tô sim. Ah, então tá bom. E depois você assiste lá. Se ficar com dúvida, você põe a dúvida lá no grupo que a gente responde, tá bom? Obrigada Tá por bom. estar conosco. Foi uma honra. Tá, obrigada. Continuando aqui, meninas, eu vou abrir um espaço. Assim que eu terminar a fala aqui, eu vou abrir um espaço para vocês trazer suas dúvidas. Anotem, que aqui a intenção é que a gente troque mesmo informação. E hoje é um dia que está sendo um pouco mais moroso, leva um pouco mais de tempo, porque é o primeiro dia. Então a gente está se apresentando e está trazendo os conceitos. Nos próximos dias vai ser mais fluido, porque vocês já vão saber a forma que a gente conduz e a forma que a gente ensina e traz a nossa cosmovisão. Então, voltando aqui, o Ismael, que é o escritor, ele trouxe que ele tem TDAH e que para ele organizar a mente dele, ele transformou a leitura em blocos. Você pode aplicar isso na sua vida, anotar, tira um caderno para isso, coloca o que eu estou lendo, como isso afeta a minha vida e o que eu poderei fazer daqui para frente. É uma forma de ler intencionalmente. Dessa forma, se você decidir aceitar, se tornar o coautor desse livro, escreva o que vier na sua mente. Feitas essas considerações iniciais, fica a pergunta: para quem de fato é este livro? E aí ele traz as considerações de qual que é o público-alvo dele. Ele fala que ele tem essa especialidade na medicina, em diagnósticos e tratamentos de transtornos mentais, e que a psiquiatria é uma arte de entender, compreender e curar as emoções humanas, e que ele enfatiza isso porque ele é psiquiatra há 20 anos e durante todo esse período que ele passou exercendo a psiquiatria, ele conseguiu presenciar inúmeras pessoas sendo transformadas nas emoções e ele também dá o crédito a Jesus, porque nós que temos essa visão do Avodá, nós não tiramos Jesus, mas nós não empurramos Jesus com ela abaixo das pessoas. O que significa isso? Nós transmitimos Jesus na nossa forma de ser. Nós não precisamos ficar todo momento repetindo sermões, repetindo versículos. As nossas características atraem o coração das pessoas para Jesus. E o Ismael tem essa visão de que ele, através da clínica dele, fez a obra para o Senhor, atendendo as pessoas na área da psiquiatria, na ciência da psiquiatria, e que Jesus trabalhou na vida dos pacientes. E esse é o motivo que ele escreveu esse livro. Entretanto, Jesus não foi o maior psiquiatra, e ele vem falando aqui que Jesus é o mestre dos mestres, que ele é o filho de Deus, e que ele é muito mais do que um psiquiatra. E ele fala da parte da humanidade de Jesus, que Jesus sentia fome, que ele tinha alegria, tinha tristeza, e tudo isso ele vem trazendo com conceitos bíblicos. E aqui a gente entra em uma parte que ele quis frisar. Tudo isso aqui é uma introdução para você começar a ler esse livro. Então você precisa ter esse conceito, que ele é um livro que ele vai te afetar. Então é um livro que você precisa ler como um coautor, olhando para a sua vida. É um livro que ele insiste em que você tenha um caderno, um papel para escrever e fazer os exercícios. E aqui ele entra nessa questão da personalidade. Nós temos a Ata aqui, que ela é especialista em personalidade, mas como eu li aqui, Ata, é diferente do que você ensina, é muito diferente. Então vamos lá.
Eu sei que você pode estar ansioso para dar início à nossa jornada, e aqui ele traz essa genealogia de Jesus, fala de todos os que antecederam Jesus Cristo, e ele entra nessa questão da página 10. Agora a gente está na página 11. A genealogia de Jesus também fará parte desse estudo, pois é indispensável para nós cristãos. Nossa fé, a nossa crença, está firmada no poder de Deus de transformar pessoas, e a ancestralidade de Cristo contém muitas famílias, aparentemente disfuncional. Então ele fala que nesse livro, ele já dá um spoiler, a gente vai olhar a família de Cristo, a genealogia e as famílias disfuncionais. Aí ele fala sobre a psiquiatria e o histórico familiar de Jesus, e quando nós decidimos aprofundar na compreensão da escritura, é comum basear em algum dos nossos estudos planos de leitura. Então, ele vai trazendo a psiquiatria e a história de Jesus, trazendo para nós o conhecimento que daqui em diante vai ser mergulhado nessa dualidade. E ele entra na formação da personalidade. Vamos lá. A personalidade é um conjunto de condutas. Já marca aí para você que trabalha. É verdade, Mônica. Podemos revelar Jesus através de nós. A personalidade é um conjunto de condutas, emoções, pensamentos e cognições que determinam o padrão comportamental de um indivíduo. Olha isso. Então, aqui ele está afirmando que a personalidade, ele une a sua conduta, a sua emoção, seus pensamentos e a forma que você entende o mundo. Vai determinar o seu padrão. É possível simplificar esse conceito de uma forma mais fácil que a personalidade é formada por questões genéticas, ambientais e culturais. É um resultado da soma do temperamento com o caráter. Se você já se perguntou por que não consegue mudar muito o seu pensamento, a resposta é que ele tem uma carga hereditária dos seus pais maior do que você imagina. O temperamento, por sua vez, tem base genética mais inata. Então, vamos lá. A personalidade, ela vem da genética, das questões ambientais, onde você mora, como que é o ambiente, culturais, as suas crenças. E aqui também ele está fazendo essa diferenciação. Então, personalidade é uma coisa, temperamento é outra. Temperamento é biologicamente herdado e persiste no decorrer da vida. É importante assimilar que o pilar do temperamento ele é genético e mudará muito pouco ao longo da vida. Entretanto, não é impossível você inibir ou impulsionar traços comportamentais que modulam o temperamento. O que é isso? Traduzindo. É importante você entender que mesmo que geneticamente você é propenso a ser um Pedro da vida, a ser explosivo, você consegue vamos trazer para a neurociência, aumentar a sua janela de tolerância. Você consegue dominar suas emoções, mas não daquela forma de reprimir, mas impulsionando seus traços comportamentais, impulsionando seu lado bom e colocando essa força que o Pedro tem. A gente trouxe essa parte da explosão, que é mais evidente, mas essa força que o Pedro tem de explodir e se torna em iniciativa. Você coloca essa pessoa para tomar uma iniciativa mais rápido, para ser uma mola propulsora. Então, você pode direcionar aquilo que era para ser ruim, a gente coloca no lugar certo. Então, aqui ele fala que quanto mais firme e progressivamente estruturada, porém mais complexo será de transformar. Em geral, os grandes tijolos que constrói são assentados na infância e na adolescência. Pode perceber. Tudo que nós fomos falar aqui vai estar baseado nessa fase. Infância e adolescência. Porque na primeira infância que é formado a sua personalidade, você é modificado pelos seus traumas. É lá na infância, é mais fortalecido na adolescência. E tudo isso eu quero que você olhe com atenção para a sua infância e para a sua adolescência. Esse é o motivo de zelarmos pelos infantes, pelas crianças. O período é altamente relevante para definir quem que você é hoje, na fase adulta. Está muito relacionado nos primeiros anos da sua vida. Abre parênteses. Você que está iniciando na psicanálise, olhe para a sua história com todo amor e carinho. Não fuja das suas sombras.
Como é que foi a sua infância? Como que era o seu lar? Como que era a relação com pai, mãe, irmão, professor? Tudo isso define quem você é hoje na sua vida adulta. O temperamento e a genética. O temperamento de uma pessoa é, sobretudo, geneticamente determinado. De fato, a capacidade de extroversão ou introversão, o humor e todo temperamento basal tem maior predisposição genético do que nós comumente avaliamos. Dessa forma, a essência do temperamento nos acompanhará por toda a vida. É importante disseminar esse conhecimento porque tendemos a valorizar certos traços, olha aí, em detrimento de outros. Além disso, constantemente escutamos em ambientes cristãos que pessoas devem mudar o seu temperamento. Mas não é isso que está na Escritura. Podemos observar que Deus usou pessoas com temperamentos muito distintos, mesmo depois de terem tido um encontro com o Senhor Jesus Cristo, mantiveram sua essência. Paulo, por exemplo, era obstinado em perseguir cristão. Depois da sua conversão, ele seguiu o obstinado. Mas é aquilo que eu estava falando. Colocar aquilo que pode parecer ruim no lugar certo. Então, a obstinação de Paulo em perseguir os cristãos, se colocado no lugar certo, ele foi obstinado em propagar o evangelho. Então, ele seguiu o obstinado, não mudou o temperamento dele. Agora está no lugar certo. Se antes agia pela própria força, posteriormente passou a agir com a mente dominada pelo poder do Espírito Santo. Contudo, continua a ser o mesmo Paulo, quanto à estrutura de temperamentos. É possível ver nas entrelinhas da sua carta traços peculiares de personalidade. O Eterno usará você, olha isso, já quebra toda a sua religiosidade. Deus vai usar você com o seu temperamento. Seja você introvertido, extrovertido. E a Bíblia, ela é maravilhosa porque ela não exclui ninguém. A Bíblia, ela tem Débora que se levanta como juíza, que fala, que se impõe, que traz, mas ela tem Dorcas, que está na casa dela e costura e acolhe e doa roupas. Então há espaço para mim e para você. Com os nossos dons e os nossos chamados. Não se compare, não queira se encaixar na onde o Senhor não te colocou. Então, o Eterno, ele vai usar você com o seu temperamento. Pode ser que você faça adaptações ao longo da sua caminhada cristã. Não se cobre, como alguns ensinam, para mudá-lo totalmente, pois não é algo científico. E eu nem considero que o Pai deseje isso. Deus é multiforme e saberá encaixar você perfeitamente nos propósitos que ele estabeleceu antes da fundação do mundo. De maneira prática, devemos compreender que o eixo do temperamento é uma mistura da genética dos pais. Na fecundação, o material genético da mãe é somado ao do pai. E o resultado é a base do seu temperamento, que vai persistir para o resto da sua vida. Outro ponto importante é sobre o tema, é que a teoria dos 4 temperamentos, e a ata, ela fala muito bem. Nós temos alguns conteúdos gravados, depois se vocês quiserem ter acesso, fale conosco, sobre o fundamento do temperamento. Hipócrates, ele fala sobre o sanguíneo, o fleumático, o colérico e o melancólico. Só que hoje, atualmente, existem outras linhas de estudo que falam sobre vários tipos de temperamento. Atualmente, trabalha-se com um espectro mais alto, conforme diversas pesquisas recentes. Novos conceitos unem psicologia, neurociência e apresentam modelos que o autor considera superior. Apenas para ilustração, alguns pesquisadores propõem até 12 tipos. E aqui eu vou falar 12 tipos. É interessante você observar, porque aqui você consegue ajudar seu cliente a se aceitar. Sabe aquela mulher? A gente fala por mulher porque é o nosso público maior que vem. Que chega no seu consultório e ela não se aceita. Ela quer se colocar, vou trazer assim, ela é melancólica e ela quer ser sanguínea. E aí não vai funcionar. Ou ela é fleumática, eu tenho uma amiga fleumática maravilhosa, beijo pra você, você sabe quem você é. E aí ela é fleumática, e aí ela quer ser, vamos ver, o totalmente diferente. Gente, fugiu da minha mente. Ela quer ser o colérico. O fleumático querendo tomar frente. Ah, não, agora eu vou dar aquela resposta. Aí ela trava. Por quê? Porque ela é fleumática. A resposta vai vir, mas não vai sair.
Da mesma coisa, o colérico querendo ser um fleumático, a mão dele vai tremer, porque ele vai. Não, não é possível que o fulano não vai tomar essa decisão. Então é muito lindo como o Senhor ele juntou todos para que nós possamos crescer juntos. Vamos lá para o nosso objetivo. Então nós temos aqui o obsessivo. Como que você observa que a pessoa tem o temperamento obsessivo? Ela é rígida, organizada, perfeccionista, exigente. Vai olhando aí se for você. Fala, fala um amém aí. Ela é rígida, organizada, perfeccionista, exigente, lida mal com erros e dúvidas. O eutímico. Estável, previsível, equilibrado, com boa disposição, em geral, sente-se bem consigo mesmo. Para mim, isso aí parece muito com o fleumático. O hipertímico, sempre de bom humor. Para mim, isso aí já é a Tati. É o sanguíneo. O eu hipertímico, sempre de bom humor, confiante, adora novidade, vai atrás do que deseja até conquistar e tem forte tendência à liderança. O ciclotímico, humor imprevisível e instável, altos e baixos, muda rapidamente ou de maneira desproporcional aos fatos. O disfórico tende a ficar tenso, ansioso, irritado e agitado ao mesmo tempo. O volátil é dispersivo, inquieto, desligado, desorganizado, precipitado, muda de interesse rapidamente e tem dificuldade em concluir tarefas. O depressivo, com tendência à tristeza, melancolia, vê pouca graça nas coisas e tende a desvalorizar. Não gosta de mudança, prefere ouvir falar. O ansioso, ele é preocupado, ele é cuidadoso, é inseguro, apreensivo e não se arrisca. O apático, ele é lento, desligado, desatento, não conclui o que começa. Irritável, ele é sincero, ele é direto, ele é irritadiço, explosivo e desconfiado. O desinibido, ele é inquieto, espontâneo, distraído e deixa as coisas para a última hora. O eufórico, expansivo, falante, impulsivo, exagerado, intenso e não gosta de regras e rotinas. Então aqui você pode olhar, não para você criar uma receita de bolo ou uma forma para tentar encaixar a pessoa nesses temperamentos, mas para que a pessoa se olhe com amor, para que a pessoa se aceite, para que a pessoa se acolha. Obviamente, modelo exposto. Ah, Érica, eu sou fleumática, mas tão diferente em alguns aspectos. Olha aí, Érica. E às vezes a gente acha que é mas o que nos ensinaram? A olhar a infância. Porque o trauma, ele muda, ele nos muda. Então, o ambiente que você cresceu, como que era sua mãe, o que foi exigido de você. Nesse livro você vai ver um estudo de caso das gêmeas, em que elas têm a mesma carga genética, mas o ambiente que elas cresceram modificaram elas totalmente. Deixa eu só terminar aqui, amiga, vou dar espaço para você falar, porque eu sei que você deve estar doida. Gente, a área de domínio da Ata é o temperamento. Então, ela quer trazer para nós e ela vai trazer. Deixa eu só concluir, porque, gente, é assunto demais. Antes, pensa, que livro profundo, né, amigas? O livro não é profundo. Só eu tô tentando resumir, mas só a introdução já traz muitos insights para vocês que querem fazer grupo terapêutico, palestra, que precisam de ferramenta para lidar e entender o seu cliente. Esse livro, cada trecho já dá um estudo completo. Então, eu vou terminar aqui, vou dar espaço para a Ata trazer. A Érica falando aqui, gente. Eu acredito que modifica, pois fiz terapia a vida toda. Modifica. É assim, ó, modifica você. O que eu falo que modifica é a sua compreensão sobre você na terapia. Mas o que você é na infância. Aí, os traumas, as imposições, as dores nos faz, muitas das vezes, nos adaptar ao ambiente e às pessoas. Então, nos muda. Se você na infância era muito falante, brincava, fazia piada, corria, e aí você foi chamada a atenção, você se encolheu para caber naquele padrão que os seus pais queriam, você hoje na fase adulta pode pensar que tem um outro temperamento que não tem nada a ver, mas a Ata vai explicar melhor pra gente. A Kelly, eu estive em uma imersão esse final de semana e entendi que eu sou sanguínea hemorrágica. Desculpe estar... Não, fique em paz. Fique em paz, Kelly, não tem problema que você tá com a câmera fechada. Eu vou concluir aqui para dar espaço para a Ata falar.
Meu Deus, que livro. Eu entrei atrasada e fiquei impactada. Como eu posso ter esse livro? Entra lá no grupo nosso que a gente explica melhor para você. Então, qual a importância do nosso temperamento? Apesar de a essência, eu tô de olho na hora, tá, amigas? Olha, eu tô de olho no relógio. Vou dar tempo para vocês falarem e vou dar mais meia hora para as meninas compartilharem também, porque a gente atrasou hoje, né? Devido aos comentários. Vamos lá. Então, qual a importância do nosso temperamento? Vou só até fechar essa parte do temperamento. Apesar de a essência do nosso temperamento ter ampla determinação genética, olha isso, não significa que não possa ser modificado ou ter características tão inibidas que não possam ser estimuladas. Atualmente, a medicina é enfática ao afirmar que a predisposição, gente, é predisposição, significa que você tem mais facilidade para ter. E não que é uma sentença. Isso é para a gente que estuda psicossomática. A pessoa tem uma predisposição a ter ansiedade, predisposição a ter uma depressão, mas não significa que você vai ter, significa que você tem mais chance. Mas se você tiver um outro tipo de comportamento... Já fui avisada aqui, peraí. Vejamos um exemplo. Dificilmente alguém mais introvertido se tornará extrovertido ou vice-versa. No entanto, com aprendizado, olha isso, como que pode mudar? Aprendizado, psicoterapia e estímulos ambientais. O temperamento pode ser aperfeiçoado e sofrer atualizações que possibilitem explorar melhor as possibilidades no âmbito de cada individualidade. Vou ler essa última frase para dar espaço para a Ata falar e também para a gente ter a nossa troca. Você deve desprender-se do conceito de que tem de mudar toda a sua estrutura de personalidade por ter se tornado cristão. Essa é uma frase que eu quero que você escreva na tábua do seu coração. Não é porque você se tornou cristão que você não pode ser você. Que você precisa entrar na forminha das outras pessoas. O Espírito Santo é aquele que convence do pecado, do juízo, mas é aquele que não quer tirar a sua individualidade. O Senhor nos chamou para crescermos naquilo que Ele plantou em nós. Vou repetir de novo. Você deve se desprender do conceito de que tem de mudar toda a sua estrutura de personalidade porque agora você é cristão. Você não precisa mudar tudo. O Senhor, ele vai usar os seus dons e talentos, a sua personalidade e também o seu temperamento a favor do reino, a favor do seu propósito aqui na terra. E se você observar a palavra, todos aqueles que foram chamados eram diferentes uns dos outros, mas todos estavam apontando para Cristo, com a sua individualidade. Eu vou abrir espaço para a Ata. Assim que a Ata terminar a fala dela, eu quero ouvir vocês, meninas, porque aqui o interessante é a troca. Nós queremos ouvir qual que é a dúvida de vocês, qual a parte que mais tocou seu coração, qual o trecho que mais afetou seus afetos. Nós queremos crescer juntas. Fala, Ata. Fala, amiga. Eu já tava aqui, eu acho que a Ata vai ter um treco. Isso, eu tava aqui já ansiosa para falar realmente, né? O que acontece? Cada um tem sua linha. E eu sou uma pessoa que eu não descarto nada, porque eu consigo ver possibilidades. Não é, a palavra não é nem possibilidade, eu consigo casar uma coisa com a outra. O que acontece? O temperamento, a gente nasce com ele. E é um dom que Deus deu pra gente. Nós somos pessoas únicas. Cada um nasceu com o seu temperamento. O nosso temperamento não depende dos nossos pais. É da nossa natureza, né, divina que Deus deu a cada uma de nós. E eu acredito lá como a primeiro ensino que é de Hipócrates, que são realmente 4. E a gente tem que olhar para essa natureza realmente enquanto criança, aquilo que nós somos lá desde a nossa infância, para a gente descobrir realmente qual é o nosso temperamento. Tem lá 4 eixos que a gente tem que focar. Não vou adentrar aqui para poder falar sobre isso. Mas essa visão desse psiquiatra, quando ele traz agora para a gente esses outros 12 modelos, né? Ele traz esses 12 modelos, o Big Five vai trazer outros modelos diferentes. Então, o que eu vejo?
conhecendo hoje esse mundo dos traumas. Se a gente analisar esses 12 que ele trouxe aqui, você vê traços de trauma, sabe? Traços que, durante a nossa infância, conforme aquela vida que nós vivemos ali com nossos cuidadores, né? E nem sempre os nossos traumas, eles estão realmente reais, foi aquilo que aconteceu, mas é a nossa percepção enquanto seres humanos que tivemos diante daquela situação. Essa semana eu assisti um podcast de uma moça, eu nem lembro o nome dela aqui agora, não posso nem falar. Endel alguma coisa, ela parece ser bem novinha, uma loirinha. Ela estava lá no podcast daquela psicóloga que eu gosto muito. Ai, Jesus, que agora também esqueci o nome dela aqui agora. Depois eu lembro. Eu sempre acompanho esse podcast dela e agora esqueci. Aquele que fala assim, parece terapia. Esqueci o nome dela aqui agora. Mas o que acontece? Ali ela contou várias histórias e eu sou aquelas que eu vou para os comentários, né? Eu gosto de ler os comentários. E eu vi que ali apareceu uma pessoa que começou a falar mal da entrevistada, negando todos aqueles fatos, porque ela disse que conhecia a família daquela moça. Mas a questão é, a gente que está de fora, a gente tem uma visão, uma percepção, mas a pessoa tem outra. Aquilo que para a gente não é trauma, para o outro é trauma. Então, nós somos seres únicos. A palavra diz que Deus fez cada uma de nós única. Não há nenhum ser igual ao outro, né? Nós temos traços, nós temos semelhanças, né? Assim como Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós temos a imagem e semelhança do divino, do nosso Criador. Então, como está aí essa listinha aí? Se você for analisar e estudar os traumas, sabe? Se você for estudar os esquemas, você vai ver que está aí. Isso nasceu lá das nossas necessidades emocionais que não foram atendidas na infância, que gerou em nós traumas, né? E esses traumas a gente vai adquirindo essas características aí para nos defender ao longo da vida. E como o psiquiatra que coloca, né? A palavra de Deus diz o seguinte para a gente: Deus, ele nos chama como nós estamos, né? É como nós estamos. A igreja é para os doentes, para os feridos, para os machucados. Só que quando a gente chega lá e começa a conhecer a palavra de Deus, o nosso ser, a nossa alma, ela vai sendo preenchida de algo que nos faltava e vai gerando em nós essa necessidade de crescer, de amadurecer, né? Então, o que acontece? Nosso temperamento, ele tem pontos positivos e pontos negativos. E é nesse momento do autoconhecimento, eu vou me conhecendo, eu sei que se fazer assim comigo, eu vou reagir dessa forma. E eu não quero mais reagir dessa forma, porque eu vejo que as consequências que eu já tive em relação a isso não foram tão legais. Aí o que acontece com a gente vai mudando, a gente vai nos moldando, né? Para vivermos uma vida melhor, com relacionamentos mais saudáveis. E não vou me aprofundar muito, eu também estou aqui curiosa para conhecer as meninas. Mas eu só queria falar sobre isso, porque nada é descartado, sabe? Eu sempre começo. O conhecimento vai nos fazendo trazer uma coisinha de cá e lá e vai fazendo sentido, e vai casando. Então, aquilo que é aproveitável, a gente tem que adquirir. E eu vejo, sim, eu consigo olhar para mim e ver aí muitas dessas características, algumas já melhoradas, outras ainda precisando ser melhoradas, porque esse é o nosso viver. A nossa vida eterna, ela começa aqui nessa terra. À medida que a gente vai conhecendo cada dia mais a Jesus e a nós mesmos, nós vamos nos amadurecendo. A gente vai deixando de fazer coisas que machuca nós, machuca o outro. E a gente vai aprendendo, né? E o autoconhecimento, ele é assim, libertador. E como algumas já colocaram aqui, né? A terapia, ela ajuda a gente fortalecer, sabe? Cada dia mais os nossos pontos fortes e corrigindo, lapidando as nossas fraquezas, para que a gente possa, assim, viver a vida valorosa, né? A vida extraordinária que o Senhor tem para nós. Então, meninas, é isso. Só para falar. Eu ainda acredito lá nos 4, apesar que esses 4 podem gerar no decorrer da vida em nós, né? Por causa dos nossos traumas, por causa da nossa vivência,
vai mudando. Então, o que acontece? Temperamento, ele não muda, ele nasce, ele vai morrer ali, mas a nossa personalidade, ela é moldada, ela é mudada, transformada pelo ambiente que a gente vive, né? Pela nossa atmosfera, assim como também uma pessoa que tem um temperamento melancólico, eles não são sempre iguais, né? Aqui eu sou melancólica, a Dani é melancólica, mas nós tivemos ambientes, vamos quer dizer, ambiente diferente. Não, tem coisas que a Dani tem que eu não tenho. E por quê? Porque isso é aprendido. A gente vai melhorando a cada dia mais e mais. Então vamos lá, porque eu também quero ouvir vocês. Meninas, deixa eu aproveitar porque eu sempre esqueço. Eu quero tirar uma foto com vocês para marcar esse momento especial e compartilhar nas redes sociais para chamar mais mulheres para estar conosco. Quem tiver dúvida, já coloca aqui no chat. A gente responde se você não quiser falar. Mas se você quiser falar, vai ser muito legal te ouvir, te conhecer. Aí você abre a câmera e traz seu conhecimento. Mas eu vou tirar aqui da tela o livro e tirar foto para a gente estar junta. Ó, eu deixei o link aqui para você entrar lá no grupo, no nosso grupo das escolhidas. E aí você posta a foto lá. Vamos lá, gente. Eu sempre saio falando. Vou parar aqui. Deixa eu tentar bater. Depois vocês marcam a gente lá no grupo. Bora andar juntas. Tem um PDF que a gente vai deixar lá. Antes que o link caia, eu vou gerar outro link. Vou colocar aqui para vocês. Eu quero agradecer você que assistiu no gravado. Eu já vou encerrar a gravação. E as meninas que estão aqui não saiam, que a gente vai continuar. Você que está no gravado, eu quero já fazer um super convite para vocês que estão aqui. Nós somos psicanalistas e terapeutas. Eu estou lançando um grupo terapêutico para a cura da criança interior. Então, você vai curar você e ajudar os seus clientes. Se você quiser mais informação, me chama no particular. E essa gravação vai ficar disponível gratuitamente. Temos encontros gratuitos toda quinta-feira às 9 da manhã. Entre aqui nos comentários, vem para o grupo do WhatsApp, vamos crescer juntas.